Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui nesse exato momento. Qual a relação do evangélico com a Nossa Senhora Aparecida? Qual a relação, qual é o posicionamento que o evangélico deve ter com Nossa Senhora Aparecida? Dia 12 de outubro, o catolicismo comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida. Já está próximo, já falta poucos dias. Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu vou postar aqui o meu parecer, que é o mesmo da maioria dos evangélicos e das igrejas evangélicas. Podemos dizer que todas, né? Com respeito, é claro. Devemos respeitar todas as religiões, independente da sua interpretação bíblica e da sua tradição, né? Até mesmo entre os evangélicos, nem todas as igrejas evangélicas têm o mesmo posicionamento em algumas questões da Bíblia, mas tudo deve se respeitar um ao outro. Então, no caso aqui, Nossa Senhora Aparecida, podemos ver isso como uma tradição católica. É um ensino, é uma tradição peculiar do catolicismo. A imagem de Nossa Senhora, ela foi encontrada em um rio por pescadores e deram este nome. Quem não conhece a história é só ver aí no Google o que você acha. Foi dado esse nome. Então, isso é uma tradição católica, pois é uma crença somente católica que associam Nossa Senhora a Maria, Mãe de Jesus. Foi associado. Então, a Igreja Católica é a única que crê que associa Nossa Senhora a Maria, Mãe de Jesus. Então, por isso é uma tradição católica, pois não acharemos fundamento bíblico para isto. Então, tem os dois lados da moeda, podemos dizer assim, a serem analisados. A imagem, a questão da imagem que foi achada no rio, e Maria, Mãe de Jesus, que a Igreja Católica associa Nossa Senhora a Maria, Nossa Senhora Aparecida, a imagem a Maria. Então, o evangélico deve se relacionar com Maria dentro do que a Bíblia nos fala sobre Maria. Nós usamos o princípio de 1 Coríntios capítulo 4 e verso 6, onde diz: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Sola Scriptura, somente as Escrituras. E esse é o pilar que temos que usar, é a base que temos que usar na interpretação bíblica. Somente a Bíblia. Só crer naquilo que está escrito na Bíblia. Tradição não é errado, desde que a tradição não vá contra algum princípio bíblico e não pode ferir nenhum princípio bíblico. A tradição não interpreta a Bíblia. Não pode interpretar a Bíblia de acordo com uma tradição. Senão a pessoa terá como base a tradição. Veja que Jesus foi contra a tradição dos anciãos, né, naquela passagem que eles lavavam a mão para se alimentar. Mas aí é outra história. Então não pode interpretar a Bíblia de acordo com uma tradição de uma religião. Se a tradição não bate com os princípios e os ensinos bíblicos. Sola Scriptura sempre. Muitos católicos, não todos, mas alguns católicos, criticam os evangélicos alegando que os evangélicos rejeitam Maria. Mas não rejeitam não, nós não rejeitamos Maria. Nós não cremos em algum posicionamento católico acerca de Maria. Cremos em Maria da forma que a Bíblia ensina, e não da forma que a tradição católica ensina. Já vou chegar lá. Então Maria foi a mulher escolhida por Deus para o nascimento de Cristo. Foi virgem até o nascimento de Cristo, depois não foi virgem mais. Então não cremos na virgindade perpétua de Maria. Vou dar um exemplo aqui. Mateus capítulo 1 e verso 25, lá diz que José não conheceu Maria até que nasceu o primogênito. Primogênito é o primeiro. Ou seja, José não teve relação sexual com Maria até que nasceu Jesus. Primogênito é primeiro. Se não tivesse mais filho, não estaria escrito
desta forma. Uma mulher que tem apenas um filho não pode dizer, este é o meu primeiro filho. Não pode dizer, porque é único. É único, filho único. E veja que Jesus teve irmãos. Se ele teve irmãos, né, Maria não foi virgem. Não foi virgem para sempre. Prova-se na Bíblia. Mateus capítulo 1, verso 25 é suficiente. Maria permaneceu virgem até o nascimento de Cristo. Não cremos na assunção de Maria, ensinada pelo Papa Pio XII, que Maria foi para o céu assunça, porque a Bíblia não cita nada sobre isto. A última citação de Maria foi Atos capítulo 1 e verso 14. Quem disse que Maria foi para o céu com corpo e tudo, corpo e alma, ou ressuscitou, o que seja, foi o Papa Pio XII. Esta é a questão. A Bíblia não diz que ela foi para o céu com corpo e alma, e nem diz que ressuscitou. Veja bem, Elias e Enoque foram tomados para o céu sem provar a morte. Se Elias e Enoque foram para o céu sem provar a morte, qual seria o problema de Maria ir também? Nenhum. Por que Maria não poderia? Mas o porém é que não está escrito. Elias e Enoque foram para o céu sem provar a morte, mas a Bíblia está escrito, por isso que cremos. Maria não podemos afirmar só porque o Papa Pio XII afirmou isso. Não. Somente o que está na Bíblia. Se for, não tem problema nenhum. Mas o problema é que não está escrito. Aonde está escrito? E esse é mais um questionamento. Aonde está escrito? Ou onde isso está escrito? Lugar nenhum. Se falar que ela foi para o céu com o corpo e tudo, sem morrer, não temos argumento. Onde isso está escrito? Se falar que ela ressuscitou e foi para o céu, morreu e ressuscitou, fere princípios bíblicos. A Bíblia prova que não foi. 1 Coríntios 15, verso 20, ela diz que Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Somente ele. Ele é a primícia, o primeiro. No verso 23 diz, cada um por sua ordem, ou por sua vez. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, a Bíblia não dá margem, não deixa exceção. A Bíblia aqui não diz somente Cristo, com exceção a Maria. Não dá exceção. Ninguém ressuscitou com o corpo glorificado a não ser Cristo. Não existe exceção. A ressurreição com o corpo glorificado se dará somente na ressurreição dos mortos, sem exceção, porque a Bíblia não abre exceção a ninguém. Não cremos que Maria não tenha pecado, pois a Bíblia diz que todos têm a natureza do pecado. Todos nasceram sob o pecado que herdou de Adão, sem exceção. A Bíblia não abre exceção. Romanos 5, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, não abre exceção. Romanos 5, verso 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Não abre nenhuma exceção. Não abre exceção. Todos pecaram. Salmo 51, verso 5 diz, Davi disse, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Pronto. Ele foi formado em pecado, sob a natureza do pecado. Todo se aplica a toda a raça humana. Se Maria não tivesse pecado, ela poderia ter morrido em nosso lugar. Jesus ele veio morrer no lugar do ser humano porque não tinha nenhum ser humano que não tinha a natureza do pecado. Jesus ele foi gerado no ventre de uma mulher virgem, o Deus gerado no ventre de uma mulher virgem, sem a relação sexual para não herdar a natureza do pecado. Deus e homem ao mesmo tempo. Tinha que ser homem para poder morrer, para nos resgatar do pecado. Tinha que ser Deus para não pecar, para não ter a natureza do pecado. Jesus não tinha a natureza do pecado. Se Maria não tivesse a natureza do pecado, poderia morrer ela em nosso lugar e não Jesus. Deus olhando do céu na terra não viu nenhum justo, nenhum sequer, inclusive Maria.
Se existisse Pedro, Paulo, João, qualquer um sem pecado, poderia morrer no lugar de Cristo. Entendeu? Esta é a questão. Maria confessou que tinha pecado, que era pecador. Lucas 1, versos 46 e 47, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chamou Jesus de Salvador. Só precisa de Salvador quem tem pecado. Então ela confessou que tinha pecado. Agora, na questão da imagem, é uma cultura, é uma tradição católica, né? Onde representa Maria segundo eles. Então devemos respeitar. Aceitar é uma coisa, respeitar é outra. Então todos têm o direito, segundo a lei, segundo a Constituição brasileira, de expressar o seu livre pensamento acerca da religião, sem faltar com respeito para que não seja cometido, né, nenhum equívoco, né, sempre respeitando. Respeitamos todas as religiões. Eu sempre posto vídeo aqui falando de Adventismo, Testemunho de Jeová e esse outro aquele, sempre respeitando a todo mundo. Né? Toda religião existe pessoas boas e muito bem intencionadas, todas, inclusive a católica, espírita, Testemunhas de Jeová, Adventista, Congregação Cristã, né? Todas as religiões existem pessoas boas e bem intencionadas, mas só que não concordamos com algum posicionamento ou outro e refutamos aqui o nosso ver. É isso aí. Creio que não ofendi ninguém, né? Que, né? Se algum padre ou um católico estiver escutando aí, né? Tenho certeza que não ofendi ninguém, que mostrei o meu posicionamento, que é o mesmo da maioria dos evangélicos. É isso aí. Se gostou, clique em gostei e se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.